Aí tá Entrou. vivo. Estamos ao vivo. Boa noite a todos e todas. Eu já tive um pouquinho de dificuldade aqui, que houve umas mudanças tecnológicas, por isso a gente atrasou um pouquinho, mas já estamos aqui ao vivo, o pessoal está chegando, está entrando. Quero agradecer a presença de todos, né? Dizer que é sempre uma alegria a gente estar junto, podendo estudar, compartilhar conhecimento, especialmente hoje, né? Que é um dia tão especial do ponto de vista da lei do tempo, dos códigos sincrônicos. No dia de hoje a gente adentra a harmônica 33, que é o centro do Tzolk'in, que é o centro vazio, né? Da vacuidade, onde estão toda a potência, né? Todas as possibilidades existem aqui nesse centro, dentro do Tzolk'in, com Kim da Lua Cristal. Hoje também é uma corte de Kins, um dia muito propício para a gente estar junto, né? Na tábua redonda dos 15 planetários, dia para a gente cooperar e cristalizar os propósitos que foram magnetizados, né, no primeiro dia desta Onda Encantada, que foi, estamos na Onda Encantada do espelho magnético. Onda Encantada muito importante e forte, pelo menos para mim, nós tivemos aí uns bons desafios, perdas importantes, né, pessoas importantes do nosso meio e da nossa história que ascenderam nessa Onda Encantada. Enfim, muitas coisas acontecendo, né? Então, em vista a todos os acontecimentos, eu selecionei para nós hoje um extrato de um livro que já é das Crônicas da História Cósmica, do primeiro volume, que eu vou ler para nos inspirar na noite de hoje. E depois, ao final da live, eu faço para nós uma leitura breve, né, um pouquinho mais aprofundada dos códigos sincrônicos. Quero dar as boas-vindas, né? A gente sabe que essa é uma roda de conversa junto aos alunos aqui do curso de Introdução à Lei do Tempo do Instituto Nosfera, seus convidados, mas também é um momento para a gente divulgar, né? Assim, com propriedade as informações com respeito à lei do tempo, né? Eu gosto sempre de reforçar que o que nós estudamos aqui é a lei do tempo, o tempo como fator de sincronização da vida, né, essa lei, essa ciência que foi desenvolvida pelo professor Dr. José Argüelles, junto a Loidine Argüelles, e posteriormente, e na atualidade, por Stephanie South, a Rainha Vermelha, que é presidente da Fundação para a Lei do Tempo e quem está levando adiante todos esses trabalhos, né? Dizer que a gente se reporta diretamente a eles. Então, sendo assim, vou ler só um pedacinho, né? Não vou ler o capítulo inteiro, que é muita coisa, mas um extrato que é muito importante, especialmente no dia de hoje, para que a gente possa refletir, né? Que é o propósito dessa Onda Encantada, a ordem universal. Hoje cristalizarmos esse entendimento e esse conhecimento, né? E possamos, a partir dessa reflexão, entrar aí ao cachorro cósmico, que é o dia de amanhã, que é o 1530, e ter bem consciente que a partir do 1531, que é depois da manhã, a gente vai inverter o giro. O que significa, né? Que o Tzolk'in é uma matriz de dupla hélice. Sendo assim, hoje nós estamos bem nesse centro aqui, ó, nesse centro vazio, né? Então a gente veio inalando o movimento e a partir do 1531 a gente vai começar a exalar o movimento. Então, do dragão magnético, que é o Kim 1, até o Kim 130, nós estivemos inspirando, atraindo a potência, né? Atraindo, inalando aquilo que a partir do Kim 131 a gente vai começar a plasmar no mundo. Então é importante estar bem consciente desse processo, né? Que as coisas, tudo aquilo que a gente atraiu, inalou, magnetizou, trouxe para junto do nosso sistema, a partir do 1531 começa a ser devolvido e plasmado assim de forma na matéria, né? E quanto mais consciente a gente está desse processo,
mais sincronizado e fácil e claro ele fica, né? Então, assim, do ponto de vista da lei do tempo, a falha da civilização humana é a inabilidade para compreender a natureza do tempo. Qual é a falha da civilização humana, segundo a ciência cósmica? Além de haver aceito um errôneo conceito do tempo, a espécie humana falha em deixar de tratar o fato de que é realmente uma entidade cósmica. Cósmico significa ordem. Cosmético é uma palavra que está relacionada com isso, porque tem que ver com a ordem como beleza. Consequentemente, o que tem ordem tem beleza, e o universo é uma harmonia fundamental. Quando falamos a respeito do ser cósmico, estamos falando de uma percepção fundamentalmente harmônica acerca de si mesmo e do mundo, no qual o lugar de cada um no cosmos está claramente definido. Do ponto de vista da ciência cósmica, isto é o que está faltando nos sistemas educacionais, que estão agora atolados em apresentar pontos de vistas paroquiais, nacionalistas, sectários. Os norte-americanos representam um ponto de vista da Norte América. Os israelitas representam um ponto de vista judeu. Os árabes representam um ponto de vista muçulmano. Porém, quem está representando o ponto de vista cósmico? As definições das pessoas como diferentes religiões, nações ou raças são só para reforçar o que pareciam ser circunstâncias históricas, ao acaso. Toda a falha da civilização foi construída por circunstâncias históricas, ao acaso. O caso, em certo momento no tempo, do Vaticano, que teve o poder e impôs o calendário gregoriano no mundo, sem consultar a ninguém e sem uma real análise do tempo. O fato é que o calendário gregoriano foi a circunstância histórica, ao acaso, que chegou a ser globalmente institucionalizada. Não foi um assunto de consenso das pessoas. Este fato foi ocultado e totalmente esquecido. E já que está institucionalizado, é tratado como uma vaca sagrada. E não podes desembaraçar-te das vacas sagradas. Como consequência, nosso mundo está imaginativa, moral e criativamente em bancarrota. Como resultado, a espécie humana passou a ser dividida e fragmentada, como diz no Corão. Vós todos divididos em diferentes seitas. Esta é a falha da civilização, embora se fale de globalização. Mas este ponto de vista realmente só é global para ampliar o que os capitalistas sentem, que o mundo inteiro é seu mercado para a transformação dos recursos naturais da biosfera. A televisão e a internet são fenômenos globais, porém, as atitudes da maioria das pessoas no mundo só são globais quando elas têm que defender um ponto de vista particular. Toda esta mente mundial errônea deve ser jogada no lixo. Temos que começar com uma renovada olhada para ver quem somos de acordo com a ciência cósmica. O cosmo é ordem inerente e é intrinsecamente belo e elegante. Portanto, tudo é intrinsecamente cósmico. Saber teu lugar no esquema de todas as coisas é cósmico. Ser educado, tendo em conta como tu situas no esquema do universo, desde as estrelas até embaixo da terra, tem muito que levar a tua consciência e a tua alma. Se a consciência não é disciplinada, então não há discernimento na escolha. Assim as coisas são feitas pela ignorância. O humano deve olhar de novo a natureza de sua própria alma, colocar-se no cosmo e dizer: o que estou fazendo aqui? Estou aqui para conseguir um emprego melhor remunerado, de modo que possa ser uma parte glorificada da cadeia alimentar? Há um cenário maior para isso? Qual é a minha parte?
Em resumo, a ciência cósmica é a suprema ciência que demonstra que tudo que tem existido ou tem evoluído num período de tempo, se a cósmica atinge sua plenitude na forma humana, a yoga é seu elemento-chave. Isto é porque a yoga e as ciências iógicas representam uma síntese ou união do psíquico, físico, mental, emocional e espiritual, e as tendências evolutivas do cosmos, como são formuladas pela via do organismo humano. A percepção inteira do corpo do feiticeiro é fundamentalmente definida pela mesma metodologia. Em outras palavras, a percepção inteira do corpo consiste em uma sintonia altamente refinada com o cosmo, resultante de práticas assíduas das ciências iógicas. Bom, acho que eu sempre peço uma inspiração, né? Falo, o que que eu vou trazer de leitura hoje? Porque a bibliografia é tão vasta, né? E sincronicamente esse foi o texto que me veio hoje, né? E aí quando a gente fala de lei do tempo, de sincronário, de que a energia fatorada no tempo é igual à arte, né? É exatamente nesse contexto em que nós temos que compreender essa fórmula matemática, né, da lei do tempo, porque ao final tudo é número, Deus está em tudo, né? Esse é outro postulado da lei do tempo, no sentido de que tudo é frequência, número, e a expressão dos números é que formam essa arte e elegância estética, né? Em última instância, nós também somos números, porque nós somos um aglomerado, né, de células, de moléculas, enfim, de geometrias, né? Quando Michelangelo faz o desenho, né, do homem, assim, dentro de todo esse universo da geometria, das proporções. Então, a gente tem que sempre se lembrar desse padrão estético, dessa ordem dessa elegância, em todos os contextos, né, de forma muito aprofundada. Então, acho que essa reflexão vem muito de encontro, assim, ao propósito dos nossos encontros, aos nossos estudos, a essa questão da ampliação da consciência, né? Hoje também eu compartilhei um texto que me inspirou bastante hoje pela manhã com respeito à coluna mística. Eu não sei se vocês tiveram oportunidade de ver, porque eu acabei colocando em vários lugares, né? Na nossa comunidade, também no Instagram, falando da importância desse lugar em que estamos aqui agora, né, com respeito à harmônica 33, a esse centro vazio, que é esse centro de todas as potencialidades, né, que a gente pode estar simplesmente ali dentro de si, contemplando e, e olhando para dentro, né? Nesse texto, eu compartilhei um extrato do encontro com José Arguelles Valon-Votan, já ao final da sua jornada, que ocorreu em Cisternino, na Itália, quando ele fez o seminário para ensinar o sistema do sincronotron. E em um momento, assim, porque o seminário é bastante avançado, complexo, ele fala a maior parte do tempo só sobre números, né? Sobre a matriz do 441, né? E a arca de tempo, e o sincronotron como sistema operativo aí da quinta dimensão, como um, um nanochip mesmo que está instalado, o funcionamento, na verdade, né, da nossa mente pentadimensional, porque a realidade é interdimensional, então o sincronotron é como uma planilha impressa de um sistema pentadimensional que funciona de acordo ao nosso perceptor, né, que é o nosso cérebro e seu perceptor da holomente, ou da mente total, né, em sintonia, em ressonância com a mente planetária e além, todos os sistemas estelares, né. Então, nesse seminário, ele fala que a forma como a evolução chegou aqui criou um tipo de dualidade como
abaixo, em cima, frente, atrás, esquerda, direita, etc., né? Mas que agora nós estamos chegando a um novo estágio da evolução, um estágio evolutivo, onde a primeira etapa é justamente a integração dessa atualidade, né? Ou seja, integrar o abaixo em cima, o frente atrás, o direito e esquerda, entender que tudo funciona junto, né? Uma vez que nós tenhamos unificado esta polaridade, já não haverá mais divisões, não nos mataremos entre nós, não faremos mais guerras. Quando alcançarmos totalmente a paz dentro de nós mesmos e não tenhamos mais ciúmes, mais rivalidades, inveja, nem sequer haja a possibilidade disto, então começaremos a experimentar a consciência radializada, porque nossa consciência se tornará mais e mais como a Terra, começará a crescer como uma esfera e, de pronto, nos encontraremos com nós mesmos, formando parte de grupos de sobrevivência, ensinando a um planeta como sair da dualidade. Isso é infinito, isso é sem fim. Então, muito lindo, né? Isso me inspira muito, porque quando a gente aprende os códigos sincrônicos e aprende a matemática binária, né, o código vigesimal, o Walter aqui, né, que nós nos acompanhamos há muitos anos, o pai do Rahul, ele sempre salienta isso, a importância da gente aprender a matemática vigesimal e os códigos binários, justamente para que nós possamos equalizar as funções cerebrais, né? Porque um dos grandes efeitos da frequência mecânica dos 12 meses e 60 minutos é que nos deixou preso no reino da terceira dimensão, identificados só com a matéria, né, inclusive com essa ciência materialista e todo esse universo que a gente se vê preso, né, acreditando só nas coisas que estão aí no mundo físico e duvidando do extrafísico, das nossas intuições, das nossas telepatias, da nossa conexão, quando a gente escuta ou intui, a gente duvida, né, porque a gente é condicionado dentro do 1260 a acreditar só na matéria, nas coisas que a gente pode ver e tocar, né, fica muito identificado só com o nosso ego e com a terceira dimensão. E isso é principalmente em função de que toda a ciência que está aí, ela é desenvolvida dentro de uma matemática de base decimal, né? Que quando a gente vai para a escola, ensinam a gente a contar só com os dedos das mãos. Sempre a matemática é na base do 10, que a gente aprende a contar de 0 a 10, depois de 10 a 100, depois de 100 a 1000, é sempre acrescentando zero ao número, né, numa linha infinita, mas sem que haja esse cíclico, essa coisa do binário, do vigesimal, que é a ordem da vida, né? Porque tudo se manifesta na natureza, é a unidade, mas dentro da unidade existe o binário, porque dia e noite, homem, mulher, positivo e negativo, isso realmente existe, mas existe de uma forma integrada, num funcionamento integrado, não é uma coisa pela outra. Não é o masculino pelo feminino, o patriarcado pelo matriarcado, não é isso. São os dois andando lado a lado, em equilíbrio de funções, entendendo que ambos têm uma função equiparada, como uma balança, né, que só se equilibra quando os dois têm o mesmo peso e a mesma medida. Então, só a hora que a gente integra esse funcionamento, compreende o funcionamento dessa maneira, e essa prática da matemática vigesimal colabora muito com isso, porque nos põe todo o outro lado cerebral, criativo, intuitivo, para funcionar, né? Essa é a grande beleza, inclusive, dos códigos sincrônicos. Quando eu faço lives e dou cursos e trato de explicar para as pessoas que a importância do mantra é mantrar, é verbalizar, para entrar em ressonância, não é entender de forma mental, racional, querer interpretar a informação com aquele arcabouço de informação racional que a gente tem, né? Não se trata disso. Se trata justamente de equalizar o que é racional, com o que você pode compreender, mas também com aquilo que você intui, percebe e te inspira e te ressona a partir desses códigos, né? Por isso é importante compreender que o Tzolk'in é uma matriz de frequência matemática de luz e som, e cada número é impregnado com um arcabouço de memória. Então, quando a gente entra em contato com os códigos e mantra, verbaliza, põe o som em movimento através do verbo,
né? A gente entra em ressonância com a totalidade e acaba como magnéticos que somos, né? Porque somos elétricos e magnéticos, nós acabamos atraindo ou sincronizando nas ondas de evolução. Então, essa é toda a beleza e a magia da utilização dos códigos, das práticas do código sincrônico, né? O porquê a gente estuda, o porquê praticar as harmônicas celestes, o porquê levar os cadernos de anotação, desenhar, entrar em contato com a arte, desenhar, pintar, anotar, registrar, porque quando a gente volta no mesmo Kim, num giro acima, você tem a oportunidade de verificar os padrões e as memórias que aquela frequência está te trazendo a partir do seu ponto vetor, do seu Kim. Por isso, eu reforço essa coisa da importância da autonavegação. A gente tem que entender com muita clareza que quando a lei do Kim é a lei da autonomia, né? Eu sou autônomo nas minhas experiências, eu sou autônomo no exercício do meu livre-arbítrio, eu sou autônomo na minha navegação, porque a partir do meu ponto vetor, do meu arcabouço de registro, que eu vou poder interagir, interpretar tudo o que está ao meu redor a partir dos códigos de informação que me chegam. Mas isso chega para mim a partir daquilo que eu interpreto do meu meio. Então, como é que pode chegar uma pessoa que você nunca viu e falar, vou fazer leitura para você da sua onda encantada? Sim, nós podemos facilitar o entendimento e a compreensão dos códigos. Isso é necessário que nós ensinemos as pessoas, que a gente possa difundir essa informação com propriedade, mas sem esse contexto e esse universo oracular, né? Assim, essa coisa de adivinhação, isso não deve mais existir. Existiu por muito tempo e isso confundiu muito as pessoas, inclusive, né, com respeito ao próprio uso da matriz do Tzolk'in, né? Tem gente que até hoje acha que o que a gente ensina é calendário maia, e por isso tem todo aí um discurso sendo dito que essa informação foi roubada dos anciões do México e que foi deturpada, que é uma salada. Esses dias, inclusive, uma pessoa escreveu para Francine no privado, falando, escuta, vocês não sabem que o Argüelles é pessoa não grata na Guatemala, no México, que os indígenas não podem nem ouvir falar dele e tal. Por quê? Porque se desconhece que o que a gente estuda não é o calendário maia. Isso é uma parte da informação, que é algo muito maior. Inclusive, por isso eu reforço sempre a forte presença e, inclusive, estruturação do encantamento do sonho no budismo. Porque se vocês vão até a raiz do bom, da Kala Chakra, essa é a matriz do oráculo do encantamento do sonho. O oráculo não é maia, o oráculo tem sua estrutura na Kala Chakra, que é budista, que é tibetana. Então, quando a gente estuda a lei do tempo, disso se trata, da gente entender que é o momento do advenimento, né, essa palavra em espanhol, da vinda da Ur, que significa recolecção universal do quê? Da história planetária. Não é a história de nenhum país, nação ou religião, senão que todas as informações juntas formam a história de evolução do planeta Terra, né? E com isso descende a compreensão da recolecção universal, ou em muitos lugares traduzidos como a religião universal. Por quê? Porque vai unificar a espiritualidade desde a matriz das três principais religiões, que é Buda, que veio 520 anos antes de Jesus Cristo, Jesus como ponto zero, mas Maomé, Buda não deixou nenhum livro escrito, só deu ensinamentos orais e mentais, né? Ensinou a vacuidade da mente. Jesus foi o primeiro super-homem, porque ele foi um profeta do amor, um mensageiro do amor. Ensinou o amor incondicional, ama o próximo como a ti mesmo, expulsou os cambistas do templo, né? Duplicou os pães, curou os enfermos. Então, foi o primeiro super-homem que existe um momento que ele desaparece, ninguém sabe da história dele, que disse que ele estava, inclusive,
nas montanhas com os monges budistas, aprendendo a conhecer o seu veículo de viagem no tempo, que é o seu próprio corpo, o sistema de chakra, os vitres. Toda essa tecnologia, digamos assim, ele aprendeu com os tibetanos, com os monges, com os magos das montanhas, nos Himalaias. Né? Jesus. Depois veio Maomé, que foi o único que escutou o anjo e escreveu o livro. Então, o único livro ditado por um anjo é o Corão. Né? E nessa cisão das religiões fazem a gente acreditar que eles são tudo terroristas, que nós estamos aqui no Ocidente, eles estão no Oriente. A gente não entende, mas na realidade o Corão é todo um código matemático. Todas as letras árabes são 28 letras, todas codificadas matematicamente. O Corão é codificado na matemática de princípio, meio e fim. Inclusive existiu um químico islâmico chamado Rashid Khalifa, que escreveu sua tese com base nisso e percebeu que, porque o Corão original não existe mais, o primeiro livro, ele desapareceu, existem cópias, né? A cópia que foi ditada e a cópia que foi copiada. Esse, inclusive, é a divisão dos sunitas, dos xiitas, é por aí que vai a história da cisão dentro do mundo islâmico, né? Quem segue o livro, quem segue a conduta do profeta, né? É aí que rola a cisão deles. Mas, de qualquer forma, Rashid Khalifa foi assassinado por causa do livro, do código decifrado do Corão, que houve uma adulteração também, porque as suras começam com em nome de Deus, o mais supremo, o mais misericordioso, existe um número de repetições que ali houve ele diz que houve que tiraram uma frase, sabe? Que rompeu todo o código, enfim. Então, parte dos estudos do Argüelles está também no Corão. Durante boa parte assim, já mais para o final do desenvolvimento de toda essa informação, ele foi praticante assim assíduo da oração 5 vezes ao dia, do Al-Fatihah. Então, é importante a gente ter essa noção e conhecer isso, né? Que não é algo restrito, a lei do tempo não é restrita aos códigos do Tzolk'in. Ela vai muito além, né? No sentido de unificar a mente, o amor e a submissão do ego a um único Deus, que esse é o real significado do Islã. E como mensageiro do tempo, vem Pakal Votan, nos dizendo que tudo isso está escrito numa matriz de tempo vigesimal com códigos matemáticos, que é uma memória cósmica galáctica, que todos eles foram mensageiros que vieram e antecederam o descenso dessa consciência que está chegando agora, né? Então, acho que é esse, sim, o recado, né, para a noite de hoje, para os nossos estudantes, para quem está chegando. Eu fico sempre muito, muito feliz e contente de estar podendo compartilhar com vocês, ampliar o conhecimento, a compreensão, né, e a visão enfim, da grandeza que é tudo isso, né? Realmente é uma informação para o futuro. Eu posso estar um pouco adiantada no que é a compreensão, os estudos, né? Hoje eu já me vejo defasada em relação a toda essa moçada que vem vindo, né? Eu digo assim, não defasada, mas eu, por exemplo, com respeito aos códigos do sincronotron, na minha vida de dia a dia, onde eu me comprometi a estar na academia, a publicar artigos, né, trazendo todo esse contexto do que eu estou falando com vocês, enfim, vocês não têm noção da quantidade de coisas que eu faço simultaneamente. Então, eu não vou mentir para vocês que eu não dou conta de fazer os cálculos do sincronotron, por exemplo. Mas eu me empenho nesse momento em elucidar as pessoas, né, esclarecer, porque o próprio Argüelles, no sincronotron, fala, eu estava lendo o texto hoje, que a base é o sincronário de 13 luas 28 dias. Não adianta estudar sincronotron se não tem o sincronário de memória. Se não mudou o dia, se não segue a conta dos 13 dias. Aliás, das 13 luas de 28 dias, porque toda a base matemática é o 13, o 7, o 20 e o 21. 3, 17 e 21. Esse é o sistema da matemática galáctica, né? Que é a matriz
dos números, de onde sai tudo. Então, é a base, é do simples, é da alfabetização que se formam bons leitores, né? Isso quem está aí no universo da educação sabe, porque não adianta, se você não souber interpretar um texto, como é que você vai compreender o texto? Né? A mesma coisa aqui, traduzido para esse universo da lei do tempo. Se você não sabe o que você estuda e por que você estuda e quais o alfabeto para compreender toda essa profundidade, não adianta você querer avançar e já sair lendo Shakespeare, né? A gente pode fazer esse paralelo, é a mesma coisa, né? Então, eu percebendo essa necessidade durante todos esses anos, é que eu me dedico com tanto afinco para, inclusive, a gente trazer conteúdos e poder traduzir essa informação para o mundo real, porque mal a gente está aí, né? Nos nossos trabalhos, com as nossas famílias, no nosso dia a dia, lidando. Eu falo porque eu mesmo passei uma situação na minha vida que eu só falava em código. E aí ninguém entende a gente. Né? Então, como a gente traduz isso para as pessoas, para o nosso universo, de maneira que fique acessível, compreensível? Então, assim, a minha missão dentro de tudo isso é basicamente essa. Então, acho que é isso por hoje. A gente, eu sei, assim, porque muitas coisas para nesse momento, né, que eu estou sincronizando muitas ações, inclusive para a gente ter Festival de 13 Dias pela Paz, nós vamos lá com o Guilherme na Fazenda Dia Fora do Tempo, que tem todo esse convite que a gente fez para vocês, né? Tem o curso, agora estou escrevendo artigo, o livro, trabalhando com professor, fazendo meu mestrado, que meu experimento está aí esperando por mim. Enfim, são muitas coisas, e fora o filho, né? Contextos familiares e tal, mas estamos aí todo dia a dia, sempre no momento presente, para não ter, para estar lúcido, né? E conseguir dar conta de tudo. E quero abrir para se vocês tiverem alguma pergunta, eu vou sair daqui com vocês e vou entrar no Instagram com o Guilherme e a Cíntia, que são quem nos vão receber lá no Tocantins para esse encontro do Dia Fora do Tempo, né? A Cíntia marcou pelo Instagram, a ideia era, enfim, eu me comprometi, a gente vai por lá também, porque é um bom canal de comunicação. Então, contar para vocês que mais 5 minutinhos eu tenho que estar me preparando para entrar com eles lá pelo Insta. Então, a live de hoje vai ser um pouco curta, mas eu acho que a mensagem foi bastante inspiradora, né? Deixou bastante coisa Flávia, para pensar. boa noite. A gente tem ainda mais uns 20 minutinhos. Queria pedir para o pessoal, os alunos, convidados, se 20 tiverem minutinhos, eu acho que não, alguma. Fran. Acho que um pouquinho É, um menos, porque pouquinho menos eu de me 20 preparar. minutinhos, Eu não consigo sair e entrar. para Então, alguém antes, levantar uma questão. E enquanto isso, vocês podem escrever no chat. Eu vou passar aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo abrir para vocês o PDF aqui da nossa viagem e a próxima live que nós vamos entrar na sequência dessa pelo Instagram, @Instituto isso, Nosfera, tá? Eu isso. vou passar um pouquinho aqui para vocês, ó. Esse é o Deixa link eu organizar que aqui. está abrindo, né? Abriu. Isso, abriu. Então, O nós vamos à propósito, próxima live falar sobre essa viagem, né? Que é isso. uma comemoração, inclusive, no Dia Fora do Tempo, né? A Uhum. gente vai fazer uma parceria com o Eco Araguaia, a Fazenda do Futuro e o Instituto Nosfera. É um lugar muito bacana para a gente reconectar mesmo. Então, na próxima live agora, Isso. às 20 horas, a gente entra para a Flávia falar um pouquinho desse curso que a gente já faz aqui as 7 turmas, É. né? E que vai Só um ser pouquinho, numa Fran. vivência. Mais do que um curso, eu quero esclarecer para vocês que é um chamado mesmo. É um chamado para que a gente possa se sincronizar em propósito e para que a gente possa entrar no ano que vai se iniciar, que é o ano da semente elétrica, que é o ano da ativação, né, do florescimento da semente na terra. Então, que a gente esteja num ambiente bastante propício para isso, né, em contato estreito com a natureza, porque é no coração da Amazônia. Que a gente tenha essa oportunidade
de estar aí ressonando com toda essa força da natureza, para que a gente lance as intenções no Dia Fora do Tempo para o próximo ciclo que se inicia, e que as pessoas que se sintam tocadas, que a gente possa estar junto para realmente se sincronizar numa rede de ações, né? Que, olha, esse é o lugar, eu estive lá há poucos meses visitando, aí eu estou com o grupo que foi conosco, esse é o deck da fazenda, vocês podem ver lá atrás o rio, né, com as areias brancas e tudo mais, o lugar realmente é, assim, muito, muito lindo, nos recorda e nos desperta aí muitas memórias, né, então a ideia é a gente, além de estar conectado, também começar a aprender e tomar contato com todas as técnicas de regeneração da biosfera, que esse é o trabalho maravilhoso que o Guilherme leva a cabo lá, né, com as famílias do entorno, com toda essa questão do sistema agroflorestal, dos sistemas do campo, né, que regeneram aí, de alguma forma, começa esse processo de restauração, porque nós somos muito inconscientes do impacto daquilo que a gente come sobre a natureza, né? Essa, inclusive, é uma das minhas especialidades, a questão da segurança alimentar. Nós estamos muito, muito, muito inconscientes de onde vem o nosso alimento. E, ao mesmo tempo, a maior pressão que sofre hoje a floresta é para a produção de soja e carne, né? E alimento em larga escala, né? Então, muito importante a gente tá tendo essa oportunidade, né? Bem, temos algumas perguntas, Fran? Ainda está chegando gente aqui, pessoal assim dando saudações, chegando ainda. Instituto Nosfera pelo Instagram, a gente vai começar uma outra live agora. E deixa eu ver se tem perguntas lá no Facebook. Boa noite, posso trazer alguma pergunta? Sim, Sim, quem claro. está falando, por favor, se apresente, só que eu não estou te vendo. Deixa eu pôr aqui a tela. Aleikum salam. Olá, Boa noite. boa noite. Querida, muito, muito grato pela inspiração. E eu gostaria de trazer um tema que, lógico, que não vai dar para abordar assim muito rápido, mas a gente está nessa lua de manifestação, já agora com a paciência transformando nossa conduta, Sim, né? sim. Finalzinho. E esse anel todo, né, tem aquela codificação dos 9 anos de visão, né, que a rainha Stephanie South trouxe, né, a Rainha Vermelha, e a gente está trabalhando esse pré-consciente, né, Sim. e eu sinto assim que o pré-consciente ele tem uma certa coisa de estar desintegrado, né, Sim. e eu acabo de vir de uma cooperação cristal com o pessoal, que estava o Rodrigo Urrea lá do Chile, o pessoal, né, e eu vendo eles falar como a coisa já está muito mais encaminhada lá, né? Eles já estão até na legislação e coisa e tal. E nesse movimento do pessoal aqui, muito desintegrado e gente fazendo coisa também para ego aldeia, como disse um amigo Sim. nosso. E, assim, o que é esse pré-consciente e como que a gente trabalha para unificar, assim, né? Unificar-se na lei do tempo, né? E trazer um corpo Sim. maior para isso para o Brasil. Eu sei que é uma pergunta bem difícil, mas Sim, graças. é uma pergunta bastante importante, porque, inclusive, eu, como um membro desse movimento, eu sempre tomei esse mesmo posicionamento, no sentido em que o meu desejo, o meu foco e o meu pedido sempre foi que no Brasil, assim como no Chile, porque o que o Rodrigo fez lá, ele tem a Fundação para a Lei do Tempo Chile, e o Brasil não tem a Fundação para a Lei do Tempo Brasil. E no meu ponto de vista, sempre foi essa a necessidade, de que todos nos unifiquemos junto à Fundação para a Lei do Tempo. Né? E a partir daí, inclusive, foi o que me estimulou a tomar a decisão que eu tomei em começar a difusão a partir da ciência da Lei do Tempo, porque até então no Brasil só se falava de calendário da paz. Eu acompanhei todo o movimento,
todos esses anos. Hoje, inclusive, eu conversava com o professor Vandir, que foi quem começou com o calendário maia, quem acompanhou o Argüelles em todo o mundo. O Vandir esteve com ele em todos os lugares, foi quem organizou os 2 congressos da biosfera que ocorreram em Brasília. Eu estou envolvida nisso há muitos anos e, como membro de tudo isso, ativa e participante, sempre foi esse o meu pedido. Por uma questão ou outra, não aconteceu, não me cabe julgar, eu não tinha a força suficiente para tocar isso de forma autônoma, realmente precisaria de uma coesão, e nos devidos momentos isso não houve, não ocorreu, né? Então, de certa forma, esse é um relato que eu te dou, eu acho que isso esclarece muitas coisas, que eu acho que é essa a sua inquietação e a sua pergunta, então eu vou direto ao ponto, para não ser Rolando Lero, né? No sentido de que eu acho que no dia que nós estamos hoje é muito importante que essas coisas sejam esclarecidas, né? Então, hoje se faz um trabalho simultâneo, né? Tem o pessoal, tem o André lá em Canela, com o Sincronário da Paz, que faz um trabalho maravilhoso, e construiu um ashram, que lá ele tem uma estrutura inteirinha montada, ele dá também os cursos de formação, as imersões, faz a publicação das crônicas de história cósmica, agora aparece dos livros oficiais, mas eu, como decidi ir para dentro da universidade, e a questão do Instituto Nosfera foi algo que me ocorreu, eu não fui buscar, veio na minha casa, veio uma pessoa aqui, porque né, como movimento, eu falei, bom, já existe quem trabalhe direto a informação, eu acho que agora a gente precisa levantar o tema da bandeira da paz, do Pacto de Paz de Harish, né, porque a paz através da cultura é o que Votan propagava, tanto que ele foi condecorado com respeito a isso, né? Porque são todas as artes, todas as ciências e todas as espiritualidades como a cultura planetária. Então, eu utilizei dessa estratégia aqui na minha biorregião para que nós pudéssemos fazer uma grande articulação com respeito a isso. Isso ocorreu durante muitos anos e ocorre até hoje. Esse festival, não sei quem acompanha o Instagram do Instituto Nosfera já viu que nós já estamos lançando agora para a Onda Encantada do Vento, o Festival 13 Dias pela Paz, que está tomando corpo, né? Você vê que, na verdade, quem conseguiu essa articulação é uma companheira nossa aqui, a Ana Moraes, quem teve na aula passada, ela teve presente lá, mas a Ana nos acompanha aqui no Instituto desde que nós chegamos, né? E são muitas as harmônicas. A Ana foi a primeira pessoa que passou 13 dias conosco aqui estudando a lei do tempo, logo que eu cheguei 11 anos atrás, né? Então, existe uma construção e uma rede de pessoas muito forte, que são invisíveis, porque nós somos os anônimos. Nós não precisamos ter nome, ter rol, ter cargo, tem nada para fazer o que a gente tem que fazer, sabe? Então, eu assumi bem essa posição e sigo, como boa humana biotelepata solar que sou, cumprindo o meu papel de influenciar com a sabedoria, independente de qualquer coisa, mas a minha função sempre é me reportar à fonte, porque a fonte é a fundação para a lei do tempo. Não importa que não exista no Brasil, ela está nos Estados Unidos e a gente tem que ter muito consciente disso. Tudo que é fora da fundação é estratificação, né? Somos diversos 15 em seus serviços, mas a fonte, a nossa fonte de sabedoria, conhecimento, publicação, textos, estudos, sempre deve ser a fundação para a lei do tempo. Essa é a minha posição. Então, os livros oficiais, os escritos oficiais, os boletins, as lives, os cursos. Então, assim, sempre que eu posso, meu recado é sempre esse. Né? Porque Flávia, se você puder responder uma pergunta depois para encerrar, mas falando Sim. sobre o dia de hoje e essa corte cristal da lua vermelha, né? Sim. Então, assim, para fechar e finalizar, né? Uhum. Que representa esse dia e esse assunto que você está trazendo? Sim. Então, hoje, dentro da ordem cíclica do tempo, né, como disse o Bagá, nós estamos finalizando a terceira semana da 10ª lua, né, todas as luas têm 4 semanas. Essa é a semana azul, onde a paciência transforma a conduta. Então, estamos atravessando aí a transformação da nossa manifestação
né, para que nós possamos nos aperfeiçoar aí no processo das 13 luas. Dentro disso, o alfa é o chakra da laringe, que está ativado no dia de hoje, né? E na ordem sincrônica do tempo, entramos na harmônica 33. Hoje, corte de Quins, lua cristal, cooperando com... né, o mantra é dedico-me com o fim de... Você bloqueou o microfone. Me desculpem. Abriu? Sim. Então, de novo, o mantra de hoje, dedico-me com o fim de purificar, universalizando o fluxo, selo o processo da água universal, com o tom cristal da cooperação, eu sou guiado pelo poder do nascimento, né? Abrindo essa harmônica que é muito importante, cooperando e cristalizando aí o fluir das emoções para que a ordem seja magnetizada, né? Que é o propósito desta onda encantada. Amanhã, cachorro cósmico. Cachorro cósmico é o Kim 130. No dia de amanhã, todos nós estaremos transitando por nossos antípodas. O cachorro cósmico, ele é quem vem nos mostrar o outro lado da moeda. Porque, vejam, o Kim do cachorro cósmico é perseverar no amor incondicional. Por ser amor incondicional, não há julgamentos. É a possibilidade de a gente ver tudo desde o outro lado, né? Colocar-se literalmente no lugar do outro com incondicionalidade e amor. Então, é muito significativo para que a gente possa aí começar o processo da onda encantada do macaco, que vai ser aqui, abre o castelo, aliás, a gênese do macaco, que é a gênese da magia dentro do encantamento do sonho. E é o propósito que vai magnetizar exatamente a ilusão, a magia, a brincadeira, a onda encantada da gente se divertir, entender que tudo é ilusão e não levar nada a sério. Porque nós vamos seguramente passar por situações que vai exigir muito isso da gente, né? Entender que tudo é uma grande ilusão no final das contas. A gente leva tudo tão a sério, mas na verdade o macaco vem para ensinar a gente que tudo, na verdade, é uma grande ilusão, né? Então, nós vamos passar desse processo do amor, né, para a compreensão da magia, da brincadeira, e para poder magnetizar aí e dissolver as ilusões, né? Mas é isso. Acho que para hoje eu preciso sair, já que já tem tempo de me preparar para entrar lá no outro canal. Espero vocês por lá. Agradeço a presença de todos. Espero que tenha sido válido esse encontro. E para mim sempre é. Eu fico sempre muito feliz de vê-los por aqui. E estamos juntos. Obrigada pela pergunta, viu, Bagá? E hoje você viu o quão importante é o convite que eu fiz para você, no sentido da prática do yoga, né? Esse colega, esse amigo, esse companheiro que tem muito para compartilhar com a gente, né? Que ele dedica a vida dele justamente à prática do yoga. Então, para nós, assim, realmente uma prática fundamental. Tá bem? Muito obrigada, viu? Pelo seu amor, pelo seu... Eu vejo você muito dedicado, você não perde uma live, uma aula, você está com constante dedicação. Muito obrigada pelo seu serviço e pelo serviço de todos nós. Eu sou outro você. Boa noite a todos. Oh, ela, hein?